vinheta. E aí, exatalizadores, beleza? Professor Arthur na área, trazendo mais uma questão para a gente resolver juntos aqui no Exatalizando. Essa questão que eu trouxe, olha só, você vê que ela é de matemática, né? Envolvendo a ideia de áreas. E a minha pergunta é a seguinte: para você resolver essa questão, você iria por qual caminho? Pelo caminho algébrico ou pelo caminho numérico, né? E outra, você acha que essa questão foi aplicada em qual nível? Numa prova de nível fundamental, uma prova de nível médio, em qual série? Tá? Então fica comigo aí que após a vinheta a gente vai ver tudo isso e muito mais. Então, vamos lá. Então, antes da gente ver a solução, exatalizador, já deixa o seu like aí no vídeo, tá? Não custa nada e você ajuda o YouTube a recomendar o canal Exatalizando para outros alunos também que estão estudando aí Brasil afora matemática e física. Beleza? Então tá aqui a nossa questão e ela começa dizendo o seguinte: Carlos, ele possui um terreno retangular cujo perímetro é 60 metros e ele pretende dividi-lo em 3 partes iguais de mesmas dimensões, uma para cada filho, Caleb, Caio e Cecília, conforme a figura abaixo. Assim, a área total do terreno de Carlos é D. Então, pessoal, olha só, nosso pensamento a princípio é sempre a gente correr para o caminho algébrico, né? Então, como nós somos alunos aí, a maioria de nós já no ensino médio, né? Você que está assistindo o vídeo que já está na etapa do ensino médio, pensando aí estudando para o Enem, você iria fazer o seguinte: poxa, como ele disse que os 3 terrenos têm a mesma dimensão, ok? Você teria aqui, vamos dizer que essa medida é x, essa medida é y, certo? Então, olha só, aqui também seria a medida x, aqui seria a medida y. Aqui nós teríamos x, certo? E aqui nós teríamos o quê? Nós teríamos y. Então, aqui nós temos, olha só, o nosso perímetro formado, ok? Então, o nosso perímetro formado, você vê que ele é... Daqui, logo de cara, a gente já tem uma primeira relação que a gente pode separar, né? A primeira relação que nós temos é que x é igual a 2y. Com essa relação em mãos, agora a gente vai jogar com o perímetro, né? O perímetro, a gente vai somar aqui todos os lados da minha figura. Então, eu tenho x mais y, lembrando que esse x é igual a 2y. Então, eu vou ter aqui 3y, que isso vai estar repetido na parte aqui superior e inferior da minha figura. Então, 3y vezes 2 mais 2y vezes 2. Né? Isso tem que ser igual a quê? Igual a 60, que é o nosso perímetro. Então, aqui, ó, 60. Aqui eu vou ter 3 vezes 2, 6. E aqui 2 vezes 2, 4. Então, eu vou ter 6y mais 4y igual a 60. Ora, eu vou ter 6 mais 4, 10. 10 vezes y. Portanto, eu desfaço essa multiplicação, né? 10y igual a 60. O que é que a gente vai ganhar aqui? Então, a gente vai ter que y é igual a 60 dividido para 10, que nos leva ao nosso y igual a 6. Ora, mas se a gente tem o nosso y aqui igual a 6, eu sei que o meu x é igual a 2y. Portanto, eu vou ter que o meu x é 2 vezes 6, o que implica que o meu x é 12. Ora, já descobri as dimensões do terreno, né? A dimensão do terreno aqui, ó, é x, certo? E aqui eu vou ter x mais y, que é 3y. Ok? Então, quando eu for fazer a área do terreno de Carlos, né, eu nem precisava ter o valor de x, né? Porque a área do terreno seria o quê? A multiplicação de 2 lados consecutivos, que é um retângulo. Como aqui eu tenho 3y e aqui eu sei que o x é igual a 2y, então eu poderia fazer o quê? 3y que multiplica 2y. Aqui eu teria o a igual a 3 vezes 2, 6, y ao quadrado. Como o nosso y aqui é igual a 6, então seria 6 vezes 6 ao quadrado, que isso vai me dar 6 vezes 36, que é igual
a 216 metros quadrados, né? Ou seja, olha só lá nas nossas opções, né? Letra E, 216. Até aí, tudo bem, né? Esse seria o caminho que a maioria de nós faríamos. Terminamos a questão suave, sem problema algum. Agora, se eu disser para vocês que essa questão ela foi aplicada a alunos do 5º ano que estavam fazendo a prova de acesso ao Colégio Militar de Manaus. Aí você pensa, caramba, essa questão ela foi aplicada para os meninos do 5º ano? Então quer dizer que eles não têm esse conhecimento algébrico. Então, qual seria o outro caminho de solução que a gente tem para responder essa questão? Então, fica aí que a gente vai ver agora a solução sem envolver o conhecimento algébrico. Agora aqui, né, com a nossa página limpa, a gente vai ver como seria essa solução. No início, ele fala que as 3 partes têm mesma dimensão. Então, olha só, aqui seria exigido, né, do aluno do 5º ano que ele enxergasse essa figura como uma figura semelhante, né, onde nós teríamos a divisão. Vamos fazer aqui do lado, né, onde nós teríamos aqui o retângulo. Vamos dizer que estão idênticos, né? Então, olha só aqui. Essa figura é a mesma que está aqui. Só que a gente está colocando o terreno de Cecília e de Caleb na vertical também. Então, você tem aqui Caio, Cecília e Caleb. Nós sabemos que, como eles têm a mesma dimensão, significa que cada pedaço desse é igual. E é sabido, né, também por nós, que o perímetro ele é igual a 60. Ora, um aluno que pegasse essa prova, ele teria que ter a noção do seguinte, que se o nosso perímetro é 60, quando ele pegasse aqui as dimensões do terreno, né, quando ele pegasse essas dimensões aqui, largura e comprimento, a soma delas teria que ser 30, né? Então, eu teria que a largura somado ao comprimento teria que ser igual a 30. Ora, e eu vejo que o comprimento que está aqui, né? Olha só, aqui é o nosso comprimento e aqui é a nossa largura, certo? Então, o comprimento ele é um múltiplo de 3, porque se eles têm as mesmas dimensões, aqui o comprimento foi dividido em 3 partes iguais. E nessa hora, ele teria que pensar nos múltiplos de 3, né? Então, nós teríamos o quê? Como aqui a gente está falando de medidas, né? O nosso primeiro múltiplo considerado seria 3, aí 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 e 27. O 30 não pode ser 30, né? Porque senão nós não teríamos aqui um retângulo. Então, esses elementos aqui seriam os valores que o nosso aluno do 5º ano ele teria que pensar para ser os candidatos a ser comprimento. Então, ele teria que fazer o seguinte, se fosse 3, né? Então, se fosse 3, eu teria a multiplicação de 3 vezes 27, porque a soma dos dois tem que dar 30. Né? Então, se ele fosse fazer 27 vezes 3, o que é que ele ia encontrar? 7 vezes 3, 21, sobe 2, 3 vezes 2, 6, 7, 8. Então, 81 não figura nas nossas opções. Depois, ele ia testar o 6. Né? Então, se fosse 6, o outro valor seria 24. Aí, teria 24 vezes 6. 6 vezes 4, 24. E vai 2. 6 vezes 2, 12. Com mais 2, 14. 144. Também não configura aqui nas nossas opções. Ele vai testar um 9, né? Então, se o comprimento é 9, a largura seria 21. Aí, ele teria 21 vezes 9. 9 vezes 1 é 9. 9 vezes 2, 18. 189. Você vê que não configura também aqui nas nossas opções. A próxima tentativa seria com 12, né? Então, 12, o que restaria seria o quê? 18, né? Então, se a gente for fazer aqui, nós teríamos 18 vezes 12, 8 vezes 2, 16, vai 1, 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3,
8 vezes 1, 8. 1 vezes 1, 1. Como é dezena, né, a gente acrescenta aqui o zero da unidade. Junta tudo isso aqui, a gente tem 6, 11, 1 mais 1, 2, 216. E ele está lá na nossa última opção, ó, que foi a que a gente fez ainda há pouco da forma algébrica. O próximo candidato, a gente sabe que 15 vezes 15, né, vai dar 225. E a partir do 18 aqui, ó, ele seria a repetição da multiplicação que a gente acabou de fazer. Seria o quê? 18 vezes 12 também, né? Então, essa seria a maneira numérica de resolver, utilizando a ideia que ele falou, aplicada para os alunos do 5º ano do ensino fundamental, né? Então, uma questão super interessante aí que você vê que, naturalmente, nós que já estamos no nível mais avançado do que eles, correríamos para a solução algébrica, enquanto eles teriam que pensar na solução numérica dessa forma. Tá? Lembrando, foi aplicado para alunos que estão acessando o 6º ano ainda. Então, eles estão saindo do 5º para o 6º ano. Muito legal essa questão, né? E poderia muito bem configurar uma prova de um concurso público também de nível fundamental e até mesmo nível médio. E, por que não, uma questão assim aplicada ao Enem, semelhante a ela, de matemática. Beleza? Então, espero que vocês tenham curtido aí a solução, tá? Não esqueça de compartilhar esse vídeo para os seus colegas, os seus amigos, e vamos juntos aí exatalizar tudo. Até o nosso próximo vídeo e tchau!